Olá, boa noite. Hoje estamos para mais uma live. Falaremos de assuntos ligados à fonoterapia. Flávia Neves é a convidada de hoje. Olá, Flávia está entrando aqui, Juliana. Boa noite a todos. Oi, Flávia. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Hoje vai ser uma noite especial. A gente vai falar de fonoterapia. Esperar o pessoal um pouquinho. Tá. Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim. Você tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo também. Ângela tá aí. Ótimo. Evelyn. Ok. Pessoal chegando. Já está todo mundo expert em lives. Eu vi um post bem bacana. O pessoal falou assim que nessa segunda onda tava com medo de ter essa onda de lives, né? A segunda onda de live, né? Já começou, já. O pessoal já tá enchendo o saco, né? Boa noite, Ângela. Está sempre presente aqui. Emily, nossa colega psicóloga, parceira. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para planar suas dúvidas, seus comentários, na hora que acharem necessário. Bom, a gente vai começar apresentando. Flávia é fonoaudióloga, trabalha aqui com a gente, parceira, na Clínica Albuquerque. Ela tem um aperfeiçoamento em fonoterapia ligada a transtornos neurológicos. A gente vai falar de disartria, de afasia, de disfagia. O que é cada um desses termos, enfim, e o que o fono faz em cada um dessas situações, né? Na verdade, assim, vamos começar a falar, Flávio, eu queria que você se apresentasse e dissesse assim, o que o fono faz, um conceito mais geral para a gente começar a nossa conversa. Tá. Como você me apresentou, né? Meu nome é Flávia, sou fonoaudióloga. Na verdade, é uma pergunta assim que a gente sempre ouve, né? Fono o quê? O que é que o fono faz? A maioria das pessoas acham que a gente trabalha só com crianças e com a fala, né? Mas, na verdade, a área de atuação da fonoaudiologia é muito ampla, né? A gente pode atuar nas áreas de linguagem, de voz, leitura e escrita, motricidade oral, a disfagia, que é a dificuldade de deglutição, né? Atuar tanto na prevenção quanto na promoção da saúde, diagnóstico e terapia, né? Na habilitação, no caso das crianças, bebês e crianças, ou na reabilitação, como é o caso de pacientes neurológicos, né, nessas áreas, além de atuar em saúde coletiva, audição, equilíbrio, e atuar em ensino e pesquisa, né? Então, a abrangência da fono é muito grande em relação às áreas de atuação. Tem até a reabilitação vestibular também, né? Sim, entra na parte, né, da audição e do equilíbrio. E aí tem muita gente boa aí trabalhando nessa área de reabilitação.
Eu já tenho uma estrada aí de mais de 10 anos na fonoaudiologia, sempre trabalhando com casos neurológicos, né? Sejam com pacientes adultos ou com crianças também. Uhum. Muito bem. E o que faz o fonoterapeuta que tem aperfeiçoamento em transtornos neurológicos? Tá, a gente vai intervir em alterações cognitivas que possam surgir nesses pacientes com alguns transtornos neurológicos, né? Quando eu falo de cognição, estou falando de atenção, de memória, de concentração desses pacientes. Vamos atuar nos déficits que surgem na linguagem. Então, basicamente, a gente vai falar de afasia, né? E a afasia abrange um universo muito grande, né? As afasias de expressão, de compreensão, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Os transtornos de fala, que aí vai entrar a disartria ou disartrofonia, como era conhecida antigamente. E nas disfagias, que são os transtornos de deglutição que aparecem nesses pacientes com diagnósticos neurológicos, principalmente com doenças neurológicas progressivas, como a gente pode ter, por exemplo, o Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, dentre outras doenças. Isso, muito bem. A gente vê muito paciente, por exemplo, que está internado por conta de um AVC, e a prioridade no internamento é garantir que ele não tenha o que a gente chama de broncoaspiração, né? Que é ativa. E aí a gente vê que, diariamente, se o paciente tem um transtorno de articulação da fala ou na diafasia mesmo, aí tem um outro trabalho que a fono também faz, né? A fono faz um trabalho ao longo de todo esse percurso do AVC, né? E às vezes por muito tempo subindo, né? Isso, desde o início do AVC, né? Hoje a gente atua no que a gente chama de linha de cuidado do AVC. Então, nas primeiras 24 horas do paciente com AVC, a gente já atua com ele, prevenindo essa broncoaspiração e definindo a via de alimentação, se vai continuar por via oral ou se a gente vai colocar uma via alternativa de alimentação, que geralmente é uma sonda. E aí a gente acompanha esse paciente ao longo do internamento dele, né? Basicamente, no internamento a gente vai tratar das alterações de deglutição e de linguagem. Isso. Aí, assim, muitas vezes o paciente tendo AVC ou tendo qualquer outro problema neurológico, ou às vezes nem neurológico também, tem o que a gente chama de disartria, né? Aquela dificuldade na articulação da fala, né? Assim, quais são as possíveis causas, né? E como é que o fonoterapeuta trabalha com essa dificuldade na articulação da fala? Sim, a disartria, né? As pessoas percebem a disartria pela articulação mais travada, né? É uma desordem na fala com alterações motoras da respiração, da fonação, da ressonância, a articulação e a prosódia, que é a entonação da fala. Então, muitos desses pacientes, eles apresentam uma voz arrastada, uma fala pastosa, né, que a gente costuma identificar, com a entonação pouco melódica, né, que a gente chama de monotom, uma fala estendida, por exemplo, em pacientes que têm lesão cerebelar, né, que apresentam ataxia, e é causada por uma lesão no sistema nervoso central ou no sistema periférico, né, nervoso periférico. A gente pode ver isso no AVC ou em outras doenças também, que não sejam neurológicas. E a disartria, ela é classificada em vários tipos, né, ela é classificada como flácida, espástica, hipocinética, hipercinética, atáxica e mista, né? Então, são vários tipos de disartria que, assim, cada tipo vai identificar como você vai tratar o seu paciente. Então, a gente vai realizar, né, a avaliação
diagnóstico e tratamento desse paciente em relação à inteligibilidade de fala, qualidade vocal, produção dos fonemas, que muitas vezes fica alterada nesse paciente, intensidade e modulação da fala. Então, são pacientes que não sabem, não conseguem mais se expressar muito bem quando estão felizes, quando estão tristes, porque perdem essa entonação melódica da fala, né? Então, a gente busca compensar os recursos do paciente com a intervenção precoce. Quanto antes o fono intervir, né, nessa fase aguda, quando o sintoma aparece, melhores são os resultados. Pronto. E deixar bem claro aqui que a maioria das condições que levam à disartria, dificuldade especialmente na articulação da fala, esses são reversíveis, né? E o fonoterapeuta tem um papel fundamental, como a Flávia mesmo comentou aí, no início precoce, mais intensivo, quanto mais precoce, mais intensivo, maior chance de esse problema melhorar e evitar, inclusive, problemas decorrentes da disartria que, né, são exatamente também a disfagia e outros problemas. Então, é claro que tem condições que pioram a despeito da fonoterapia, mas que o trabalho da fonoterapia diminui a progressão do problema, né? Sempre, mesmo que seja uma doença neurodegenerativa progressiva, ainda assim há a importância do trabalho da fonoterapia quando há disartria, minorar a evolução do problema, né, e minorar complicações relacionadas à evolução desse problema na articulação da fala, né? Claro. Isso. Nesses pacientes, a gente vê que atuando, mesmo que a gente não consiga reverter o quadro, que aquele paciente não volte à sua condição de normalidade, né, da fala, da articulação e dos processos envolvidos na disartria, a gente percebe que a gente consegue retardar algumas pioras desse paciente, né, em casos de Alzheimer, por exemplo, Parkinson, né, o Parkinson costuma apresentar uma disartria bem importante, assim, ao longo da doença, e a gente consegue trabalhar para que essa disartria seja menos impactante na vida do paciente, né? Que muitas vezes o paciente com Parkinson, por exemplo, é um paciente muito ativo ainda, e se ele trabalha com a comunicação, essa comunicação fica bastante afetada. A gente vê tanto no meio não médico quanto no meio médico o uso do termo dislalia. A gente, tanto neurologista quanto fonoterapeuta, sabe que esse termo muitas vezes é aplicado de forma inadequada, né? Explica pra gente melhor isso, por favor. A dislalia, Marcos, ele é um termo mais antigo, né? Que era utilizado na fonoaudiologia para identificar o que a gente chama hoje de transtorno fonético ou fonológico, que são as famosas trocas de letras, né? Então, quando aconteciam essas trocas de letras, por exemplo, uma criança trocava o R pelo L, por exemplo, como cebolinha. Isso era chamado antigamente de dislalia. Hoje, esse transtorno é um transtorno fonético ou fonológico, a depender da causa, né? Se tem alguma modificação estrutural anatômica, é um transtorno fonético. Caso não, é um transtorno fonológico. Então, hoje não se usa mais dislalia, mas quando a gente ouve dislalia, a gente pensa em uma troca de fala, né? Leigamente falando, é uma troca dos fonemas da fala. Isso. Então, na maioria das vezes, isso é coisa de criança, né? Sim, pode acontecer no adulto. Isso pode acontecer no adulto também, mas isso é mais difícil de acontecer do que em crianças, por exemplo, que estão adquirindo ainda a linguagem. Então, a dislalia ou transtorno fonológico, a gente costuma encontrar mais em crianças que estão ainda em desenvolvimento da linguagem e aquisição dos fonemas. Isso. Aí a gente vê muitas vezes quando o profissional de saúde quer se referir à disartria, né? Ele acaba dizendo dislalia. Então, na grande maioria das vezes, esse termo é inadequadamente usado. Mas em relação à afasia, o que seria e quais os tipos classicamente conhecidos, né? Como identificar eles? Se existe alguma importância na condução terapêutica em diferenciar esses tipos?
Sim, tem uma importância terapêutica importante, porque os vários tipos de afasia, eles têm conduções terapêuticas diferentes, né? A afasia é uma alteração na linguagem, diferente da disartria, que é alteração na fala, né? Alteração de linguagem, da comunicação mesmo, adquirida por uma lesão neurológica, muitas vezes, envolvendo as áreas de produção e de compreensão dessa linguagem, né? Seja ela oral ou seja ela escrita. Né? Como o paciente também tem a alteração dessa parte escrita e já tem a escrita adquirida, a gente pode perceber também e avaliar para diferenciar os tipos de afasia pela escrita também. A gente pode ter afasias decorrentes de um AVC, de um TCE, de um tumor cerebral. Então, a gente tem várias causas, né, de afasias. A gente tem dois tipos principais de afasias, que são mais conhecidas, que são a afasia de Broca, e na afasia de Broca há uma dificuldade de expressar a linguagem. Então, é aquele paciente que tenta falar com você, você pega a caneta, vai mostrar a caneta para ele, e ele vai dizer, não vai conseguir falar. Vai tentar falar e às vezes não consegue produzir essa linguagem. Né? Então, aí a afasia de Broca. Já na afasia de Wernicke, ela é uma afasia de compreensão. Então, o paciente está com a compreensão comprometida, mas ele pode ser fluente. Então, ele pode estar falando várias coisas, então a gente, às vezes, até pensa que o paciente está desorientado, né? Mas ele não está compreendendo realmente o que a gente está falando, porque apesar dele ser fluente, essa compreensão está prejudicada por conta da afasia. Nas afasias também a gente tem outros grupos grandes, né? Que entram a afasia mista, transcortical motora, transcortical sensorial e a afasia anômica. É só para, assim, o público aqui, a maior parte é leigo, né? A parte é leigo. Então, o que a gente observa, assim, é importante que todos entendam que no paciente afásico, muitas vezes é incompreendido, né? Isso gera uma certa humor deprimido do paciente, porque ele quer dizer uma palavra, mas ela não sai. Essa é a afasia motora, né, de Broca. O paciente tenta dizer banana e fala sapato. Ele tenta dizer banana e fala pabona, pamama. Um fonema ou fonemicamente ou semanticamente parecido. A gente chama de parafasia. Estranho, ele está tentando falar, mas ele fala um negócio que não tem nada a ver. Ele não está falando coisa com coisa, ele está simplesmente querendo dizer, mas ele não está conseguindo. E quando o familiar, o profissional de saúde, entende isso, entende que ele está querendo dizer, ele está angustiado para tentar falar o que ele quer, né? E especialmente se esse sintoma ele vem de uma hora para outra, o profissional de saúde que está vendo isso, ele deve imediatamente reconhecer que isso pode ser um AVC, tá? E que deve imediatamente levar esse paciente para o pronto-socorro, tá? Porque é uma perda súbita de uma função que ele já exercia, que é a função da linguagem. Então, assim, não entenda como uma confusão mental ou como falar coisa com coisa, né? Mas é simplesmente a afasia quando o paciente tenta dizer e ele fala algo parecido com fonema, né? Ao invés de falar banana, fala pamana, ao invés de falar banana, fala sapato, ou seja, algo fonêmica ou semanticamente parecido. Isso já remonta à possibilidade de afasia. É que ela tem também outras afasias, como o Flávio falou aí, né? O paciente pode por vezes ser capaz de repetir uma frase, ele fala, ele repete, né? Que a gente chama de afasias transcorticais, né? Às vezes o paciente não consegue dar nome às coisas, né? Ele tenta falar, mas ele não consegue. Às vezes ele consegue escrever, mas ele não consegue ler o que escreveu. Às vezes ele consegue ler, mas ele não consegue escrever, né? Então tem afasias de formas bem diferentes, mas o que acontece é um transtorno da linguagem. Tinha uma linguagem coerente, de uma hora para outra surgiu uma alteração na comunicação, né? Não no sensório, a pessoa não está sonolenta, não é isso.
Não há uma alteração no nível de consciência, mas há uma alteração no conteúdo da consciência, ou seja, de que forma que a pessoa se estabelece esse contato entre um e outro. Muitas vezes também existe uma alteração de linguagem que a pessoa passa a perder um determinado idioma e fala outro idioma. Por exemplo, ele era bilíngue, falava brasileiro e japonês. A língua brasileira ele perde e fica só falando japonês, o tempo todo japonês, porque é uma forma que o organismo entende, né, de suprir essa deficiência na linguagem. Né? E se isso acontece de uma hora para outra, atenção, a gente está focando bem aqui a questão do AVC só para, por conta desse intuito de falar sobre a população e a importância de identificação e ação precoce do familiar. É uma das causas mais comuns, né, da afasia. A gente vê muitos pacientes hoje, pacientes jovens, inclusive, né, apresentando AVC e a afasia. Então, eu queria pontuar algumas coisas em relação à afasia, que são a avaliação, né, na avaliação é importante a gente ver a compreensão do paciente, repetição, nomeação, fluência, para a gente perceber a diferença dessas afasias e perceber a melhor forma de tratar esse paciente, porque é um paciente que fica ansioso, às vezes começa a apresentar algumas alterações comportamentais, porque não está conseguindo se comunicar efetivamente, né? E de fato, assim, quando é no primeiro momento que a gente não consegue estabelecer uma comunicação efetiva com esse paciente, a gente pode entrar com o que a gente chama de comunicação suplementar alternativa, né, que algumas pessoas já devem ter visto, né, que são aquelas tabelinhas que tem ou a figura, né, ou então as letras do alfabeto para a pessoa formar alguma palavra que conheça. Então, no primeiro momento, pode ser que isso seja necessário até a gente poder entrar mesmo e promover o que a gente chama de reabilitação, que é devolver a funcionalidade da comunicação, porque nem sempre na afasia, a depender da gravidade da lesão, né, o local da lesão, gravidade da lesão, extensão, e então nem sempre a gente consegue devolver 100% dessa habilidade comunicativa do paciente, mas quanto mais funcional for essa comunicação, se ele consegue se comunicar e haver trocas entre ele e o interlocutor, efetivamente, a gente já considera essa reabilitação a reabilitação de sucesso. Aí a pergunta, eu acho que a gente chegou a comentar um pouquinho aqui, como então diferenciar a afasia de uma confusão mental? Sim, às vezes o paciente parece estar desorientado realmente, né? A gente pode achar que ele está com confusão mental ou até mesmo delírio por estar no hospital, muitas vezes na UTI. Então, a gente faz aplicações de testes específicos para afasia, para avaliar as funções da linguagem, né, que vão além da expressão oral. Então, o paciente confuso, ele está inapto só para expressar o que está sentindo, né? Então, a gente vai ver coisas além da expressão dele. Vai ver se ele compreende, vai ver se ele consegue escrever, ver se ele consegue nomear, ver se ele consegue repetir. Então, tudo isso são coisas que fazem com que a gente diferencie uma confusão mental da afasia propriamente dita, né? A fluência do discurso, né? E uma anamnese adequada também, é importante fazer uma coleta adequada desses dados e também chamar o neurologista para o caso para fazer avaliação especializada, né, desse paciente, além da avaliação fonoaudiológica. Né? E geralmente esses pacientes, os pacientes afásicos, eles são conscientes da dificuldade que ele tem em se comunicar. Então, ele não está se comunicando, mas ele tem a certeza de que ele não está se fazendo entender. Já o paciente confuso, ele não tem essa compreensão. Então, fica mais fácil identificar o paciente que é confuso, que está em um delírio, e o paciente que é afásico. Isso. E, assim, funções básicas, como orientação temporal e orientação espacial, ajudam muito.
Uma vez se houver uma dificuldade muito grande na orientação temporal e orientação espacial, muito mais provavelmente deve se tratar de um delírio, né? Do que, e se há uma flutuação dessas alterações ao longo do dia, né? Mais provavelmente deve ser um delírio do que se o paciente está sonolento também, mais provavelmente deve ser o que a gente chama de delírio, é um estado confusional agudo, né? A gente colocou uma live de demência, né? Com o Leonardo Oliva, a gente falou da diferença de uma demência e um delírio. Um paciente que fica internado, um idoso, que tem alguma lesão prévia, ou só por ter saído de casa, por estar com acesso, estar com dor, estar incomodado, ele já fica confuso mesmo, né? Isso vai, melhora e depois volta. Às vezes uma infecção urinária, uma infecção respiratória já causa isso. Isso é muito comum mesmo, a gente vê muito isso nos hospitais. Principalmente se o paciente for idoso, né? E tiver na UTI, que é um ambiente fechado, sem luz, a gente não sabe se é dia, se é noite. A gente, como profissional, a gente fica confuso em relação ao horário dentro de uma UTI. Né? Imagina o paciente que passa lá, não sabe nem quantos dias está lá dentro. Né? Se o paciente for idoso também. Ele tirou o óculos, né? Ele também perde a referência visual. Sim. Várias outras coisas. Às vezes o aparelho auditivo que usa também, né? Exatamente. Ótimo. Bom, você falou então como trabalha com afasia, né? Como o fonoterapeuta trabalha com afasia. Você falou que faz um estudo para entender qual é o tipo de afasia, e aí tem um trabalho diferenciado para cada tipo, né? Sim. Porque assim, a gente não pode trabalhar uma afasia de expressão como a gente trabalha a afasia de compreensão. São coisas diferentes, são lesões em áreas diferentes, né? Um na área de Broca, outro na área de Wernicke, em locais diferentes do cérebro, então a gente não pode tratar da mesma forma. A gente procura estabelecer um vínculo, tanto vínculo terapêutico como vínculo de comunicação com esse paciente, e procurar começar a trabalhar com coisas do seu dia a dia. Então, muitas vezes a gente começa com fotos da família, né, com nomes de familiares que a pessoa não consegue pronunciar ou não consegue compreender. Então, a gente volta a acessar esse léxico do paciente, né, a função lexical, que são as caixinhas dos vocabulários que a gente tem no cérebro, né, que a gente acessa o nosso vocabulário, né, como se a gente pegasse a palavrinha aqui para poder falar. Então, essa pessoa faz que ela perdeu o acesso a esse léxico. Então, se eu lesionei essa rota, eu tenho que criar, com a neuroplasticidade, né, graças a Deus que ela existe, então a gente vai criar uma nova rota para que ela tenha acesso ao léxico. Então, é como se eu tivesse uma linha reta a percorrer, eu perdesse esse caminho e eu tivesse que funcionar por um atalho agora, vamos dizer assim, de uma forma simplificada. O sistema nervoso central, ele tem essa capacidade, né, de uma área adjacente exercer a função daquela área que foi perdida. Interessante. A gente está falando aqui de um modelo clássico, tradicional, né, de afasias, mas aqui na live também tem alguns neurologistas. A gente sabe que mais modernamente, de alguns poucos anos para cá, existe uma tentativa de alinhar, através de ressonância funcional, outras maneiras de ver a afasia, né? Mas isso não implica numa mudança no tratamento fonoaudiológico ainda, né? Ainda não tem uma aplicabilidade prática, né? Talvez futuramente isso venha a mudar a forma de o fonoterapeuta trabalhar, mas por enquanto ainda se usa a forma tradicional, porque essa nova maneira de enxergar ainda está na neurociência, né? Ainda está nos estudos bem aprofundados, né? Em tecidos cerebrais diferenciados, enfim. Essa área tem desenvolvido muito, né? Como toda a neurociência, e especialmente a área da cognição, da compreensão das áreas complexas do cérebro, né, de que forma isso pode ser trabalhado. Mas, Sim. enfim,
Outra forma que a gente tem a falar, tem que comentar aqui com o pessoal, que é disfagia e quais são os sinais, né, da disfagia, a importância de tratar isso e como tratar também. Sim, a disfagia, ela é uma dificuldade na deglutição, né? Ou seja, a dificuldade do paciente engolir o alimento, alimento, saliva ou líquidos, né? Essa dificuldade é chamada de disfagia em qualquer das fases de deglutição. Então, seja na fase oral, faríngea ou esofágica, a gente pode ter disfagia nessas três, né, vertentes, nas três fases da deglutição. As causas podem ser de origem neurológica, uma retirada de um tumor de cabeça e pescoço, ou até de partes da estrutura que fazem parte da deglutição, como, por exemplo, ressecção de um pedaço de língua, de hemilaringe, de faringe. Então, a gente vê muitos casos de disfagia nesse sentido. Casos de pacientes que precisam ficar muito tempo entubados no hospital. Eu acho que esse tema está muito pertinente, assim, no momento, né, que a gente está vivendo de Covid, que muitos pacientes estão ficando internados e entubados por muito tempo, mais de 15 dias entubados, às vezes precisam de uma traqueostomia, né, que funciona para a pessoa respirar quando passa um certo tempo do tubo, que a gente não pode prolongar muito tempo com esse tubo, a gente faz a traqueostomia. Então, esses pacientes podem e têm uma chance bastante grande, alguns estudos que a gente vê mais recentes da literatura mostram que até 84% desses pacientes que ficam entubados por um longo tempo, acima de 14 dias, e fazem traqueostomia, eles têm 84% de chance de ter uma disfagia. E a disfagia, ela vamos dizer assim, mais arriscada, porque ela pode causar o que a gente chama de broncoaspiração, né, que é a aspiração do alimento ou de secreção para o pulmão, causando assim uma pneumonia, né, e agravando ainda mais o quadro desse paciente. Então, em épocas de Covid, a gente vê a importância que o fonoaudiólogo tem dentro do hospital, dentro da UTI, em atuar com pacientes críticos, né? Até participei essa semana de um simpósio sobre isso, né? A atuação do fonoaudiólogo com pacientes críticos, porque é uma área que muitos profissionais da saúde, não são médicos, como os profissionais em geral que trabalham no hospital, ainda não veem a nossa atuação dentro do hospital, né? Não conhecem o que a gente faz no hospital. E agora a gente está vendo assim, a importância de atuar precocemente nesses casos de disfagia, para quanto antes a gente identificar a disfagia, antes a gente vai prevenir uma pneumonia e uma complicação desse quadro. Você vê no hospital, habitualmente as fonoaudiólogas avaliam, tem um trabalho bem aprofundado para saber se o alimento está indo com o ambiente correto, a ausculta, enfim, ver a fala e tal, né? E a depender de se tem ou não algum escape, há uma mudança do tipo de alimentação, né? Para mais pastosa, né? Coloca um espessante, né? Visando em primeiro lugar a segurança do paciente, segurança, como a Flávia colocou aí, para evitar que aquele alimento vá para o lugar errado. Então, quanto mais espesso o alimento, né, mais a garantia de que ele vá fluir pelo trato digestivo, que ele não vá para o trato respiratório. Mas, além disso, também tem manobras, né, manobras que a fonoterapeuta orienta, né, manobras de exercícios, né, fortalecimento, exercício, sim, a maneira de comer, né? Isso, a gente faz modificações na consistência, né? Uma das intervenções que a gente já faz nesse paciente no momento da avaliação já são as modificações de dieta. Então, muitas vezes o paciente tem uma dificuldade maior para líquidos, a gente coloca o espessante, deixa ela mais pastosa, como você falou, ou então uma dificuldade maior para os sólidos, porque não consegue a mastigação efetiva. Então, fica resto de alimento na boca, fica resto de alimento em recesso faríngeo, isso pode causar broncoaspiração. E aí, uma das formas de a gente atuar é modificando a alimentação desse paciente. Depois, a gente pode introduzir manobras
para esse paciente fazer, né? Manobra de cabeça fletida, manobra... São várias manobras que a gente pode fazer para que esse paciente consiga deglutir com mais segurança, sempre em primeiro lugar pensando na segurança do paciente, em priorizar a via oral. Mas nem sempre dá para priorizar a via oral, né? Principalmente em momentos agudos de algumas doenças. Então, a gente pode trabalhar também indicando vias alternativas de alimentação, que são as sondas, né? Que muitas vezes são introduzidas via nasal até o estômago, e gastrostomias, em casos de que a recuperação possa ser mais lenta, né? Em casos que a reabilitação fonoaudiológica possa durar mais de 2, 3 meses, a gente indica a gastrostomia. Não necessariamente essa gastrostomia lá vai ficar definitivamente, porque o paciente pode se recuperar e voltar à alimentação via oral. Hoje a gente vê também a atuação com eletroestimulação com esses pacientes de disfagia. A gente percebe uma diminuição do tempo terapêutico, né? Então, é como se fosse um plus da terapia fonoaudiológica, usar eletroestimulação, usar bandagem, usar terapia tátil-térmica gustativa. Então, a gente tem várias possibilidades de atuar com esse paciente disfágico para melhorar, primeiro, a segurança dele, né? A segurança de vida, e segundo, para reabilitar e esse paciente ter prazer em se alimentar novamente de forma segura. Porque a gente sabe que o alimentar-se não é só nutrir, né? O alimentar-se é uma função social. Então, se a gente sai para comemorar alguma coisa, a gente sai para onde? Para comer, né? Então, esses pacientes que não conseguem mais se alimentar por via oral, eles ficam deprimidos, eles se isolam socialmente, né? Isso é muito importante de se falar, porque não é só uma questão de comer ou não comer, né? É uma questão de qualidade de vida também, muitas vezes. Perfeito. Eu vou aproveitar a sua fala para a gente comentar duas coisinhas. A gente vê muito paciente internado, às vezes um pouco sonolento, né? E no próprio internamento, ou às vezes até no home care, em casa, um familiar ou acompanhante acaba insistindo em dar comida com o paciente ainda sonolento. E a gente tem a obrigação de orientar de que isso não deva ser feito, porque a atenção, a vigília é fundamental para que esse alimento vá para o local correto, né? E se isso não for feito com o paciente acordado, a chance de ir para o lugar errado é grande, né? E muitas vezes na intenção de acordar o paciente, você dá comida, né? E isso, além de não ser bom, pode ser ruim, porque o paciente pode desenvolver lá uma infecção hospitalar e ficar mais tempo internado, complicar e tudo mais. Então, é muito importante estar atento para fazer as coisas conforme o fonoaudiólogo orienta, né? Se pode ou não prosseguir com a dieta de uma outra consistência, mas especialmente, mesmo que a fonoaudióloga oriente, ter o respeito com a vigília do paciente, estar sempre atento, e ele esteja acordado para comer. Muitas vezes, um paciente bem idoso, ele tem uma dificuldade de colocar o alimento para a boca. Veja, ele está acordado, bota o alimento ali, especialmente o paciente com Alzheimer avançado, né? Ele fica com o alimento ali mastigando e mastigando e mastigando e não bota para dentro, fica ali na boca o tempo todo, né? A praxia da deglutição, ele não consegue engolir, né? Nesses momentos, muitas vezes é necessário colocar mesmo uma sonda, não porque o paciente não sabe deglutir, mas porque ele esqueceu mesmo dessa função de que o alimento precisa engolir, né? Isso às vezes acontece. E a gente da neurologia muitas vezes indica o paciente fazer gastrostomia para uma doença que não necessariamente o paciente não pode comer pela boca, mas como a gente comentou, por uma segurança. O paciente já tem uma doença degenerativa progressiva, um Alzheimer que já está na fase moderada e tal, já está piorando, perdendo a função, né? Um risco grande de ter pneumonia, ou já teve uma, 2 pneumonias por broncoaspiração. A gente não pode esperar ter uma terceira e ser pior para o paciente. Então, é nesse momento que a gente tem um cuidado de segurança, né, para evitar complicações, a gente
acaba indicando precocemente. Uma doença outra qualquer, não só a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, né? Outras doenças neurológicas e O também próprio não Parkinson, neurológicas. né? Parkinson avançado, né? Lembrar que Parkinson bem avançado que começa a ter essas dificuldades. Muito bem, e como Flávia comentou aí também, o fato da pessoa estar com a gastrostomia não significa que em algum momento ela possa voltar a comer por boca, né? Às vezes não é nem uma doença degenerativa progressiva, mas é um momento na vida dela que ela vai demorar para readquirir essa função da deglutição, né? Um AVC grave e tal, que teve dificuldade de progredir a fala, sabe que lá na frente pode ser que ela consiga voltar a falar ou voltar a deglutir, né? E aí nesse tempo, para garantir a segurança, acaba fazendo uma nutrição alternativa, seja com sonda nasointeral ou até algumas vezes por gastrostomia. E aí o paciente às Na vezes até verdade, faz a mista, né? Diga. Pode falar, Flávia? tem muitas coisas, muitas coisas importantes nisso que você falou, né? Primeiro, a resistência que nós encontramos, nós da área da saúde, tanto médicos como fonoaudiólogos, de implementar uma via alternativa de alimentação, porque a função da alimentação é muito importante para o paciente, para a família do paciente, porque comer significa estar bem, né? E nem sempre isso é verdade, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade de colocar uma gastrostomia no paciente, porque acha que o paciente não vai comer nunca mais, e isso não é verdade. A gente pode ter pacientes, inclusive, com doenças progressivas, que não tem mais condições de se alimentar via oral, que tem a gastrostomia, mas que a gente ainda consegue manter um prazer oral mínimo de comer aquilo que ele gosta, né? Hoje, os cuidados paliativos, a gente já tem outra visão de paliar o paciente. Então, a gente sabe que é importante ele ter o mínimo de prazer oral, mas com a máxima segurança possível que a gente possa oferecer para ele. Isso aí. Muito bem. Flávia, tem mais alguma coisa para comentar? Você quer pegar algumas perguntas aqui para falar? Tá, você conseguiu ver as perguntas? Eu não consegui ver aqui. Eu acho que eu vi alguém perguntando da Covid em relação à atuação fono na Covid. Então, a atuação fono na Covid é basicamente isso, né? Da disfagia, principalmente, porque os pacientes ficam muito tempo entubados ou via traqueostomia também. A perda da função pulmonar, a diminuição da função pulmonar, também afeta a deglutição. E pode afetar a fala também. Então, acho que é um momento que a gente vem mostrando mesmo o nosso trabalho, atuando nesses pacientes de forma precoce para que eles possam se recuperar da melhor forma com o mínimo de complicações possíveis. Lembrando que o próprio COVID ele também dá alterações encefálicas, dá várias alterações neurológicas, pode predispor maior paralisia facial, tipo periférico, né, que também compromete a deglutição. Também pode dar AVC, maior risco de trombose venosa, e várias outras encefalites, enfim, vários outros comprometimentos cerebrais ou de nervo periférico, que pode comprometer a fala, dando disartria, dando afasia e dando também disfagia. Aí a fono pode atuar em vários cenários, né? A gente já começa que um dos sintomas principais da COVID são a perda de olfato e de paladar. Então, a gente já começa aí a apresentar uma disfagia na fase preparatória da deglutição, na fase antecipatória. Então, a gente já começa aí com a disfagia de cara, logo nos casos de COVID, né? A Angela até comentou aqui que o marido dela, o companheiro dela, teve uma encefalite, né? E aí ficou com alteração na fala, na afasia. Bom. E aí falou que o pai dela usa espessante, que a fonoterapia melhorou bastante a deglutição. Enfim, isso aí.
Tem uma pessoa aqui que Paciente, perguntou. essa aqui, paciente que teve AVC de muito tempo, há 8 anos, e que nunca fez fono. Ainda assim pode ter benefício com a fono? Né? A gente pode trabalhar sim com esse paciente. A gente diz que sempre que tempo é cérebro. Então, quanto antes a gente começar o tratamento, maiores são as respostas do paciente a nível de voltar à sua normalidade. Mas não é porque já tem muito tempo da lesão que a gente não consegue reabilitar, né? Pode não reabilitar totalmente, porque a neuroplasticidade ela fica comprometida com o passar do tempo da lesão, mas a gente consegue fazer um trabalho de reorganização desse paciente, né? Se for na parte da comunicação, implementar uma comunicação alternativa. Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa em prol desse paciente, sim. Perfeito. Muito bem, gente. Acho que a gente falou as principais coisas aqui. Acho que ficou bem. A gente explicar o recado, né? A gente falou um pouco de disartria, falou um pouco de afasia, falou de disfagia, mas também tem outras coisas que a fono trata, né? O fonoterapeuta de criança, por exemplo, lida com paciente com autismo, né? Pode também trabalhar com outras coisas aqui. Ela colocou, parabéns Flávia, fonoaudiologia é uma profissão importantíssima para melhorar a funcionalidade de uma pessoa com alterações cognitivas e neurológicas. Isso pode promover mais qualidade de vida. Muito bem, com certeza. Obrigada, Emily, é mesmo. Né? A gente promove qualidade de vida quando a gente não pode reabilitar 100% desse paciente, né? É muito importante a oportunidade de estar falando sobre isso, principalmente nesse momento, né? Que a gente está precisando tanto de informação, e muitas vezes a gente não encontra onde, então é muito importante ter informação de fácil acesso. Fico feliz de estar fazendo essa live com você. Espero ter contribuído, né, que as pessoas tenham acendido aí a luzinha do que a fonoaudiologia faz e que possam aí perpetuar esses conhecimentos para que a gente possa sempre fazer um melhor trabalho e intervir da forma mais precoce possível nas alterações, né? Isso é muito importante. Flávia, muito obrigado ter aceitado o convite, obrigado pelas suas explanações aí, pela parceria de sempre, né? E tamo junto. Muito obrigado. Obrigada também. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite a todos aí que participaram.